É como eu falei no início, você tem uma semente. A semente, ela pode dar uma grande árvore. Lógico, se ela for bem molhada, não é isso? Se ela tiver um sol pegando direto sobre ela, se ela tiver um terreno fértil para ela, ela cresce e vira uma árvore gigantesca. Mas aquela árvore gigantesca, ela antes foi uma semente. E essa semente, ela tem um potencial para fazer uma coisa gigantesca. O que ela precisa para fazer isso? Essa semente somos nós, somos seres humanos. O que nós precisamos para nos transformar em seres humanos poderosos? Poderosos não no sentido individual, egoísta, babaca, não. Individual, assim, poder desenvolver plenamente as nossas capacidades. Porque nós temos capacidade gigantesca, cara. E por que nós não podemos desenvolvê-la? Porque a lógica que nos domina nos quer dessa forma. Essa maneira nos domina mais fácil ainda. Muito mais, porra. Eles metem um medo na gente. Para tu ver. Para tu ver a diferença de poucos anos. Eu, quando era garoto, cachorro na rua era motivo de brincadeira. A gente brincava com cachorro na rua. Hoje, meu cachorro sai no meu bairro lá, nego tem medo de um cachorro que é puro carinho aquele bicho. Não morde ninguém. Os cachorros vêm, brigam com ele, morde, ele sai correndo. Não briga com ninguém. É puro carinho. As crianças têm medo de um cachorro. Olha só o ponto que chegou. Se criou um medo de um animal que não mete ameaça a ninguém. O que é isso? Para pensar que porra é essa que está acontecendo. Você vê, na minha época de garoto, bêbado na rua era motivo de alegria, era gozação, porque o bêbado fazia a opção de coisa maluca. E todo mundo gostava. Bêbado hoje é motivo de perigo. O cara pode estar armado, o cara pode puxar uma faca, o cara pode matar. Só vem coisa ruim na cabeça. Por quê? Porque os caras nos criaram tanto medo, que a gente não consegue ver a vida como ela é. Nós botamos um bloqueio aqui, não consegue. Uma vez eu estou descendo a serra lá de Patito, passando próximo a chegar em Conrada, tem um retão, aí choveu pra caramba, uma porção de galho de árvore, parou a estrada. Eu parei, aí parou um ônibus, todo mundo assim com medo. Fui lá e comecei a catar os galhos, tirar os galhos, deu caminho. Daqui a pouquinho todo mundo do ônibus desceu e fez a mesma coisa. O que estava vendo ali? O cara estava com medo de ser assaltado, aqui, babá. Pô, o cara está no meio de uma estrada, mato para tudo que é lado, vai roubar ali porque choveu. Quer dizer, o cara provocou uma chuva e a chuva jogou os galhos ali na estrada para ele roubar alguém. Pelo amor de Deus, rapaz. Pô, isso aí não é raciocínio, isso é idiotice. Pô. O cara não está pensando. É a questão. Para que serve o conhecimento? Para a gente analisar a realidade. E a realidade, ela para ser analisada, você tem que compreender e atuar corretamente nela. Eu já participei de situações que o cara fala, não vai que vai dar rolo. E vou lá e resolvi, na moral, na brincadeira. Por quê? Porque você desarma. Nunca desconfie disso. O ser humano é capaz de tudo. Se você for uma pessoa original, você cativa o outro, você toca o outro, você mexe com o outro. Agora, se você for um cara retido, você recebe do outro. Então, qual é a diferença? Eu vou preferir receber, claro, a informação tem que vir, eu tenho que sentir o mundo, eu tenho que perceber o mundo. Mas quando eu agir, eu tenho que agir com convicção, com certeza, porque aí eu vou bulir o cara, aí eu vou tocar o cara. Se eu vou com bons sorrisos, com boas alegrias, eu toco nele e arranco a alegria e o bom sorriso dele também. Então, essa relação que é fundamental ser construída. Mas, novamente, para que serve o conhecimento? O conhecimento tem esse papel. Análise da realidade concreta. Como é que a gente faz essa análise? Quer dizer, você imagina, você está dentro de um ônibus, tem uma chuva, tu está vendo a chuva, tem uma opção de galho de árvore por causa da ventania que derrubou, e na tua cabeça tu vai pensar que aqueles galhos que estão ali, que estão parando o ônibus, que a rua a estrada está parada, porque alguém te assaltar, você vai levantar essa ideia, é porque você não está analisando corretamente, cara. Se o cara vai te assaltar, ele vai fazer o seguinte, vai esperar passar de noite, vai botar um tora ali, e numa noite bonita até, para não dar muito trabalho, ele vai te assaltar, pronto.
Ou então, faz assim, ó. Se eu fosse eu, vou roubar um ônibus, vou esperar o terminal, lá na parada que eles fazem, fazer o lanche, vai lá, esvazia os pneus, quando ele for subir a serra, o pneu está vazio e pronto, ele vai ter que parar. Isso é um roubo pensado, né? Agora, isso aí, vai ter um vendaval, olha só, cara. Olha onde o cara está tirando a análise da realidade dele. Algo que está antes de ele analisar a realidade, que está gerando um comportamento nele. Esse antes é um pensamento que já está sendo incrustado na cabeça dele a partir dos meios de dominação. E aí, como é que a gente quebra isso? É o conhecimento. E esse conhecimento é um conhecimento que tem que ser a partir de nós. Eu vou lhe dar os instrumentos. Nós vamos falar sobre a história. Nós vamos falar sobre a nossa evolução histórica. Mas é nós que temos que pegar isso, olhar e trazer isso com a gente. Conhecimento é uma arma que, quando bem usada, é poderosíssima. E como é que a gente usa ela bem? Incorporando ela. É como você veste um tênis, você não tem medo de encontrar um caco de vidro e um prédio no meio do caminho. Quando você bota uma calça forte, você vai passar no meio do mato, vai te arrastar, mas não vai te machucar. É como você botar um capacete, você pode cair que não vai bater com a cabeça ao ponto de danificar ela. Conhecimento é isso. É um instrumento que você usa para, primeiro, se defender e, segundo, para agir na realidade. Para isso serve o conhecimento. Se você não usa desse jeito, meu amigo, aí é o diletantismo, é a pura vaidade, é puro egocêntrico, é doença, bicho, é doença. A finalidade do conhecimento é isso. É levar o ser humano a uma transformação. A principal transformação tem que ser feita com nós, essa é a base. Não dá para mim adquirir um conhecimento uau, do caramba, e eu continuar sendo um cara desse tamaninho, sendo um medíocre, sendo um cara pequeno, sendo um cara que faz. Se você pegar, por exemplo, o Estatuto da OAB, o Estatuto da OAB vai dizer lá embaixo assim, ó, advogado requer coragem, requer audácia, fala uma série de valores. Aí eu tenho um advogado lá em Partido Alfés, que o cara coloca assim, ó, sou corretor de imóveis, sou advogado, vendo casa pelo banco, pela Caixa Econômica e tal, tudo proibido. Tudo proibido. Lá no Estatuto do OAB, o cara, se é engenheiro, se é advogado, não pode ter no mesmo local, no mesmo prédio, na mesma sala, se é advogado, se é engenheiro, não pode. Se é corretor e se é advogado, não pode. Está proibido, no Estatuto do OAB está colocado isso. Aí você vai fazer uma denúncia dessa, o cara da OAB lá de Miguel Pereira, onde fica a sede, vai dizer, não pode, porque o cara é o Paulo, como é que é o nome dele? É fulano de tal. E daí? Mas não pode, porque o cara é poderoso, o cara tem grana. Olha, está ali no estatuto, está escrito isso. Mas o cara é tão pequeno, que ele não tem coragem de fazer valer a letra do que está estabelecido na lei. Então, por que é? Decorar, andar com baixo do braço, decorar a história e saber na ponta da língua, que te vale isso, cara? A questão é aplicar bem. Aí que está o grande questão. É chegar e denunciar. Não é isso, se você não vai aceitar a denúncia, tá bom, eu vou na OAB do Rio de Janeiro. Não fica isso, eu vou na OAB Federal, vou denunciar e vai dar. Aí vai te matar, vai tentar então, bom. Porque você para pensar. Para pensar. Quantos homens na história enfrentaram situações adversas e venceram? Quantos? Quantos homens nas religiões mesmo, tu pega na Bíblia, tá lá, tá cheio, que eles venceram. Tu vê o próprio Davi, né? 1000 cairá aqui, 10.000 ali, mas tu não será atingido. Pô, será que a gente não tem condição de ser um novo Davi, não? Eu sinto mas tem vários personagens. Tem o Gideão, que eu gosto bastante de Gideão, cara. O cara não queria de jeito nenhum. Das 12 tribos, ele era da tribo mais pobre. E da tribo mais pobre, ele era da família mais pobre. Aí Deus falou, não, quero você, porque quando você derrotar os 120.000 do exército dos amalequitas, vão saber que fui eu, e não foi você. Olha só que coisa linda. Então Deus foi lá e pegou o mais fraquinho para derrubar o exército mais poderoso, para que ele levasse a fama, e não aquele pequenininho. Aí o pessoal que acredita em Deus não acredita nessas coisas. Eu que não sou um religioso fervoroso, acredito.
Se eu estou convicto, eu estou correto, pode ter uma montanha ali na frente, rapaz, eu vou atravessar ela. Esse é o ponto. É isso que estão tentando nos tirar. A capacidade de acreditar em nós mesmos, nos nossos sonhos, nos botando medo na cabeça. Tudo tem medo, tudo é perigoso, tudo é isso, tudo é aquilo. Eu vou contar uma história. Vocês vão achar que eu sou maluco. Mas eu não sou, não. Oi? Quem estuda não é normal? Não. Quem não estuda que é anormal. Mas vamos lá. Eu estou vindo pela Estrada da Posse com meu filho atrás. Meu filho tinha 4, 5 anos. Aí na Estrada da Posse, próximo do posto da BR lá, tem um sinal. Tem um sinal? Não, ali nem tem um sinal. Agora tem, mas na época não tinha. Saiu um Corolla. Saiu um Corolla e entrou na minha frente. Eu vim a 60. Eu tive que pisar no freio. Falei, que isso? Aí eu emparelhei do lado do cara, baixei o vidro do carona. Falei, pô, que papelão, rapaz. Aí ele ficou me olhando assim, aí recuou. Aí ele foi atrás. Aí quando chegou lá na frente, ali perto já do West Shopping, ele emparelhou comigo, ali tem um sinal para pegar a Estrada do Mendanha, ele emparelhou comigo, abaixou o vidro e mostrou uma pistola. Aí eu olhei para ele, e isso aí te faz mais certo ainda, você está se considerando mais certo por estar com uma arma na mão, é isso? Quer dizer, o cara estava todo errado, ainda queria estar mais errado com uma arma na mão, cara. Primeiro ponto, o cara não me intimidou, ele não fez eu ficar com medo. E aí ele que ficou com medo, porque ele recuou, aí parou lá na frente, lá no Habib, tem um sinal ali em frente ao Habib, ele parou ali, abaixou o vidro e falou assim, eu não atirei porque eu vi que tinha criança, eu falei, estou ensinando ele a ser um homem e não um moleque como você. Acabou, cara, acabou, pô. Levou na lata e levou. Aí viu um outro cara, assim, PM, ligado a essa turma aí. Estão tacando fogo no morro. Fala, pô, absurdo, esses garotos tacam fogo no morro. Eu olhei para ele assim, eu falei, alguém taca fogo na tua casa? Pô, na minha casa quem cuida sou eu. E o dono do morro cuida do morro, rapaz? Por que tu vai botar a culpa no moleque? O dono que tem que cuidar dele, pô. Acabou. O cara parece que tacar fogo nas coisas é a responsabilidade de quem taca, e não de quem está descuidando daquilo que ele deveria estar cuidando. Um dia desse, tem lá, eu estou vindo, lá no início da Estrada das Posses, que não tem o nome Estrada da Posse, tem uma favela lá, um palmeiral lá, que a bicho é brabo para aqueles campos, e tinha na esquina assim, tem um posto lá do Lucinda, um ônibus pegando fogo. Aí eu parei assim, aí tinha uns 3 viaturas da polícia, e falou, tá vendo? Esse povo taca fogo no ônibus, eles que vão perder. Aí eu olhei para ele assim, falei, cara, vem cá, para pensar. Tu acha que o dono da empresa do ônibus não tem um seguro nesse ônibus? Porque eu tenho um seguro no meu carro, tu acha que dele não tem seguro? E será que esse incêndio aí não vai beneficiar alguém? Quem vai perder é a população. Então por que tu acha que a população está atacando fogo nesse ônibus? Ela está perdendo, cara. Porque o cara botou, porque ele estava pensando assim, porra, o povo vai ficar sem o ônibus e eles estão perdendo o ônibus. Mentalidade do cara. Eu falei, não tem seguro isso? Vocês já pararam para pensar assim? Faz o seguinte, quanto custa uma viagem de um ônibus para chegar até o centro do Rio, pega uma desgraça dessa que é o 397 aí, pelo amor de Deus. Vai lá, eu já passei a noite pegando, o Luiz aqui é testemunha. Cara, nós pegamos isso ali. Tu pega esse ônibus cheio para ir, para voltar, vê quanto o cara fatura numa viagem de ida e volta. R$5, ele bota ali brincando, 70 pessoas, 80, numa viagem. E na volta a mesma coisa. Vamos dizer que ele botou 150 pessoas. Multiplica isso por 5. Quanto é que dá? Se for 100, ele já ganhou R$500. Se for 50, de R$750. R$750 ele faz num dia, numa viagem. Se ele fizer 10, já deu R$7.500. Olha só, cara. Faz as continhas no papel e vê quantos os caras desses estão tirando, cara. Vê quantos os caras estão tirando. Aí você para pensar um pouquinho e você vê assim, os ônibus daqui da Zona Oeste são de que qualidade? Maravilhoso, né? Quem já pegou da Zona Sul viu o que é o maravilhoso. Lá as coisas são maravilhosas, os motoristas são educados, os ônibus recebem direito.
Aí você vê isso, você vê assim, por que a gente não se manifesta contra isso? Por quê? Primeiro, porque a gente não acredita que a gente tem esse direito. Esse é o primeiro ponto. A gente não vê, a gente não se sente ultrajado, desrespeitado, a gente não se sente isso. Porque a gente não vê isso como um direito. Por quê? É o medo. Volta lá, é o medo, é a concepção, é isso, é isso, é isso. Então, como é que a gente constrói isso na nossa cabeça? Como é que a gente constrói? É o conhecimento. Aí a gente olhando, ao longo da história, vamos ver quantas vezes isso aconteceu e quantas vezes a gente venceu. Lá em 20, eu tinha um amigo, calado, ele ficava assim, porra, nós perdemos essa, hein? Esses caras vão ficar aí aos próximos 30, 40 anos. Eu falei, cara, esses caras têm o que oferecer ao povo, rapaz? Os caras têm a oferecer porrada, polícia, vão tirar direitos, vão empobrecer o povo, isso eles têm para oferecer. Como é que eles vão ficar 40, 50 anos oferecendo isso? Só desgraça para a gente. Nós vamos ficar aí, não, vão ficar. A gente fez um debate uma vez sobre o que significava Bolsonaro no cenário político. E aí, nessa conversa, tinha juiz, tinha um reitor da Rural, tinha 2 advogados de peso trabalhista lá do centro do Rio, tinha uns 4 ou 5 assim, tudo medalhão. Aí, vamos lá, e todo mundo fúnebre, cara, fúnebre. Aí, que é isso, gente? Esses caras não têm nada a oferecer. Aí, nesse telefonema, falei, cara, sabe o que acontece? Quando na história humana aconteceu fatos históricos que não dependeram da vontade humana? Quantos? Quem leu aqui sobre o que foi a Batalha de Moscou na Segunda Guerra Mundial? Os caras tinham um exército gigantesco, cara. E o exército lá do Stalin estava mal. Aí veio a Rasputícia, sei lá o nome daquilo, que é uma chuva, depois veio o inverno. Quando veio o inverno, cara, 40 graus abaixo de zero, tu botava a mão no ferro, tua mão colava. Para pegar o tanque que atirava as balas, você tinha que esquentar o motor. E os tanques alemães eram à base de gasolina, congelava. O inverno de 40 graus paralisou a ofensiva alemã. Aí, quando teve a guerra entre a Holanda e a Espanha, para ver quem era a senhora, a rainha dos mares, houve a grande preparação da grande armada entre da Holanda e da Espanha. O que aconteceu? Veio um temporal do caramba e acabou com a armada todinha da Espanha. A Holanda ganhou uma guerra sem disparar um tiro. Aqui nós tivemos a pandemia. Olha só. Há momentos na história que não depende da gente. A natureza age. A natureza interfere no processo histórico. Quem conhece a Batalha de Waterloo? Na Batalha de Waterloo, Napoleão, depois de ser preso para Alba, fugiu de Alba, chegou lá, reuniu, todo mundo queria ficar com Napoleão, aí ele conseguiu formar um governo rapidinho, lá de 100 dias, e montou um exército, foi lutar contra os ingleses, só que os ingleses ficaram na parte alta e os franceses na parte baixa, e choveu pra caramba na noite anterior à batalha. Aí eles não subiram, cara. Os bombardeiros acabaram com o exército alemão, com o exército francês. Vários momentos da história não dependem da gente, mas a história trabalha por melhor lado. E aí a natureza que faz. E a gente compreender que a natureza é um grande agente transformador, também é. Por exemplo, quer ver? Depois da Primeira Guerra Mundial, veio a gripe espanhola. O que foi a gripe espanhola? A gripe espanhola já é algo que já havia na Primeira Guerra Mundial, mas estava de boca pequena, ninguém falava nada, e que veio para cá. Por exemplo, você sabia, por que Queimados aqui? Você sabe que tem uma cidade chamada Queimados. Por que o nome da cidade é Queimados? Porque ali foram enterrados e queimados as pessoas que tiveram a gripe espanhola. Mataram não, acho que morreram para acabar com a infecção, tacaram fogo para matar os micróbios e fizeram isso lá em Queimados. Mas a gripe espanhola matou gente pra caramba.
essa gente que morreu, em grande parte, veio da Espanha, onde havia um grande movimento revolucionário, um grande movimento de esquerda, e que eles viram para cá e que eles vieram bastante, tanto que trouxe a gripe para cá, para o Brasil, não só para o Brasil, para os Estados Unidos, espalhou pelo mundo, morreu muita gente nessa época. E isso poderia ter feito uma grande... Está na hora já? Então, isso poderia aumentar o movimento revolucionário da época. Aí um vírus fabricado no laboratório, esse fabricado no laboratório, disseminou uma parte grande da população que poderia ter essa influência. Então, se a gente estudar um pouquinho, a década de 20, 30 e 40, no Brasil, você teve grandes movimentos sociais.